Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então aí para a nossa reta final do conteúdo programático da disciplina de música. Hoje nós terminamos então, essa é a última aula do conteúdo programático e vamos dar continuidade. A gente começou aí o quarto bimestre falando sobre a história da música ocidental, falamos sobre o período barroco e a música barroca na última aula. Hoje vamos fechar então falando sobre as formas musicais barrocas e seus compositores. Então, o que seria a questão da forma? Toda música, composição, independente do estilo, é formada por partes que nós podemos, para poder nós entendermos melhor a música e a linguagem musical que vai ser passada. Então, sendo assim, nós vamos dar uma pincelada aí, porque isso são conteúdos muito extensos, mas eu tentei sintetizar de uma forma que deixe bem dinâmico para vocês entenderem. Nós vamos ver sobre a forma ópera, oratório, suíte, fuga e concerto. Então vamos lá. A primeira forma é a ópera barroca. E nesse momento, depois que explicar essa parte, esse tópico, você vai pausar e vai registrar tudo certinho aí para que fique como fonte de estudo futuro. A ópera barroca é um gênero artístico que consiste num drama encenado com música. O drama é apresentado utilizando os elementos típicos que há também no teatro, tais como cenografia, vestuários e atuação. Entretanto, a única coisa que difere dos dois é que a ópera ela vai ser cantada. A letra da ópera, conhecida também como libreto, é totalmente cantada. Então, em lugar de ser falada, como é o caso do teatro. A voz solista adquire, então, uma grande importância para a ópera. O primeiro e grande compositor de ópera barroca foi Cláudio Monteverdi, com a obra-prima Orfeu, de 1607. Essa obra é considerada como a primeira ópera historicamente válida. Nesta ópera, Orfeu, Monteverdi também foi pioneiro ao determinar quais os instrumentos musicais que tocariam e a sua quantidade, 40 sendo ao todo. Foi o primeiro modelo de orquestra que serviu de base para o grande desenvolvimento desse conjunto instrumental nos anos seguintes. Então, Monteverdi teve aí essa grande contribuição em relação à quantidade de instrumentos para ópera. Nesse momento você pode pausar e registrar tudo, mas a prova vai dando continuidade. Então aí nós temos o Cláudio Monteverdi, ele foi um italiano, nascido em Cremona, entretanto não há registros contundentes do seu dia de nascimento, só o seu mês e ano, que foi no dia 5 de maio de 1567, e faleceu em Veneza no dia 29 de novembro de 1643. Também é muito importante registrar aí acerca do Monteverdi. O oratório. Oratório é um gênero de composição musical cantada de conteúdo narrativo, semelhante à ópera quanto às estruturas. Na estrutura do oratório tem umas semiestruturas, vamos dizer assim, que são as áreas, os coros e os recitativos. Diz-se desta por não ser destinado à encenação. Então, quem é destinado à encenação é a ópera, o oratório não. Em geral, os oratórios têm uma temática religiosa, mas existe também alguns com temáticas profanas. O oratório de tema religioso mais famoso da história é O Messias, uma obra de Handel. É bastante conhecido principalmente por parte do belo coral Aleluia. Então, agora você pausa e registra isso enquanto a Pro continua aqui. E aí está o responsável desse grande sucesso, do grande oratório de tema religioso, que é o Handel.
Handel, ele, ele nasceu em Halle, em 23 de setembro de 1685 e faleceu em Londres dia 14 de 4 de 1759. Vamos então aí para uma breve exposição acerca acerca da suíte e da fuga. A suíte barroca é uma série de danças exclusivamente instrumental. Os movimentos musicais que compunham a suíte eram alternados em movimentos como mais vivos, lentos ou moderados, de acordo com as danças daquela época. Né? Danças como, por exemplo, giga, sarabanda, corrente e pavana eram danças típicas dessa época. Nós também temos aí a fuga. A fuga é um estilo de composição em que o tema principal é tocado e repetido, ou seja, é uma imitação por outras vozes, que seria a polifonia, que entram sucessivamente e continuam de maneira entrelaçada. Então, resumindo, é um estilo de composição com o tema principal sendo repetido e imitado, de modo sucessivo, entrelaçados e contínuos. Aí, nós temos aqui, então, um casal dando uma demonstração da suíte, da dança suíte. E agora, nós vamos ouvir um trechinho da fuga de Johann Sebastian Bach. Imagine, ouça a fuga, né? Imagine que coisa, assim, maravilhosa. Então, vocês ouviram aí um exemplo de fuga de Johann Sebastian Bach. E nós temos aqui, então, o Johann, né? O Bach, como é mais conhecido. Bach, ele nasceu em Eisenach, em 21 de 3 de 1685 e faleceu em Leipzig, em 28 de 7 de 1750. Vamos então aí para a forma concerto. O concerto barroco é uma composição para um ou mais instrumentos solistas e orquestra. A exposição dos temas melódicos e os desenvolvimentos mais interessantes da música são alternados entre os solistas e a orquestra. A palavra concerto é um vocábulo italiano que significa tocar junto. Então, vamos aí dar uma revisada acerca dos nossos compositores. A gente viu que o Monteverdi, né, foi o pioneiro lá da ópera, né, a ópera barroca. A gente viu que o Handel foi famoso pelo seu no oratório e o Bach na fuga. E temos também aqui o Vivaldi. Então, nós temos 2 compositores alemães e 2 compositores italianos. Vale salientar, crianças, que o Handel, apesar dele ser alemão, ele se naturalizou inglês, ok? Aí ele passou a escrever, então, o seu nome como Georg Friedrich Handel. E o Bach alemão também, né? Vamos então falar um pouquinho aqui sobre Vivaldi, porque não houve nenhuma menção dele no decorrer do conteúdo. O músico e compositor italiano Antonio Vivaldi, cujo apelido
era o padre ruivo, seu cabelo era vermelho. Viveu em Veneza e tornou-se uma das grandes expressões da música barroca. Em um orfanato para meninas, foi professor de música e regente de uma orquestra de moças que alcançou grande prestígio, além de ter notabilizado como um grande violinista. Vivaldi compôs mais de 600 concertos, além de ópera e música sacra. Os concertos chamados As Quatro Estações, que são elas a primavera, verão, outono e inverno, são frequentemente tocados pelas orquestras em todo o mundo. Então, nesse momento, meus amores, eu peço toda a sua atenção, em especial, para esse aviso. Nós estamos aí na reta final e, como eu já falei, né, no começo da nossa aula, essa é a nossa última aula e ela é extremamente, e esse aviso é extremamente importante, porque eu já falei isso na nossa aula que nós tivemos no Meet, mas eu vou novamente e vou estar sempre batendo nessa tecla, para você não faltar mais, não ter mais faltas, realizar as atividades. Tem uma primeira atividade que eu ainda não corrigi, vou deixar para corrigir quando eu for fechar as notas. Por quê? Porque se eu fico toda hora entrando, uma que eu não tenho tempo, e segundo, dá tempo para quem não fez fazer. A nossa primeira atividade, que foi uma espécie de pesquisa, que eu já deixei lá prontinha, preparada, com link, tudo certinho. No caso aqui de vocês, vai ser sobre o mestre Ataíde, né, que é um dos representantes do barroco aqui no Brasil. Então é muito importante que você, quem não fez, faça. E também a de hoje, que daqui a pouco vai estar liberada no final dessa aula, ok? Realize essas atividades e envie o áudio, o vídeo da prática. O áudio ou o vídeo você é que escolhe. São 2 canções, não é obrigatório as 2. Se você quer gravar as 2, tudo bem, mas a priori é uma apenas. E outra, tem pessoas me enviando o áudio sem o fundo do playback. Não foi isso que a Pro explicou e demonstrou. Você precisa gravar os 2 concomitantemente. Você solta o áudio e toca em cima com a flauta. Pode ser a do Bom Natal ou pode ser a do Love Me Tender, ok? Vocês têm até no máximo dia 4 de dezembro. Como eu falei, está prevista a nossa prova acontecer no dia 30 de novembro. Então, galera, faz um esforço aí, realiza tudo isso para fechar com chave de ouro. Todos esses itens que eu acabei de explicar, mais a prova, vai compor a média final do 4º bimestre. Então, sem mais delongas e nem percas de tempo, acesse e realize a atividade que vai cair daqui a pouco, assim que você terminar essa aula. Essas são as referências que a Pro usou para fazer essa aula. Eu quero desde já desejar para vocês tudo de bom. Foi maravilhoso trabalhar com vocês esse ano, ok? Como é a nossa última aula gravada, eu quero deixar registrado aí esse agradecimento carinhoso para vocês, desejando um Feliz Natal, um próximo ano novo, que assim seja. Nós tivemos um ano muito atribulado, mas de todas as dificuldades, todos nós tivemos vitória. Graças a Deus. Um forte abraço